Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Mais uma edição. Edição desta terça-feira, 22 de setembro de 2020, do Web Jornal do Paulo Maciel, com notícias resumidas e atualizadas para todos vocês que acompanham o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/. Paulo Maciel da rádio. Todos os dias tem aqui nos meus endereços eletrônicos o Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias importantes, vale a pena acompanhar, porque a gente procura sempre trazer os fatos atualizados. Então, vamos lá? Web Jornal do Paulo Maciel, nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Vamos ver o que se comemora hoje. Hoje é o dia, né? No dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro, né? É uma comemoração que começou, não sei, relativamente é algo recente. Mas tem outras comemorações, como por exemplo o Dia da Juventude e o Dia do Técnico Agropecuário. Também nesse dia 22 de setembro tem os santos do dia. São Jonas, São Maurício e São Silvano. 3 santos no dia de hoje. São Jonas, São Maurício e São Silvano. São alguns santos do dia de hoje, porque todos os dias tem vários santos que nos protegem, né? Mas a gente fala alguns aqui que estão citados pela Igreja Católica de uma forma mais visível. Vamos começar então o nosso Web Jornal do Paulo Maciel. Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursa na Assembleia da Organização das Nações Unidas, a ONU, nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Nosso presidente brasileiro, vai defender o meio ambiente e o agronegócio brasileiro. Mulher morre atropelada. Meu Deus, né? Bem, foi uma espécie de atropelamento, mas não é um consenso, né? Ainda não há um consenso de que foi um atropelamento. Bem, vamos ver a notícia completa que é melhor, né? Uma mulher foi atingida em cima de um cavalo. Uma pessoa morreu em Pancas, então, quando estava cavalgando, e houve um acidente com um veículo automotor, mais precisamente um caminhão. Um grupo estava num evento com churrasco no domingo, dia 20 de setembro de 2020, depois resolveu fazer a cavalgada na rodovia que liga Pancas a Colatina. A vítima foi uma mulher de 38 anos de idade. Nós lamentamos aqui, deixamos os pêsames à família, né? A nossa solidariedade. Uma criança ficou ferida. O tenente Gabrini, da Polícia Militar do Espírito Santo, do 8º Batalhão, sediado em Colatina, informou que 6 cavalos se envolveram na ocorrência por volta das 18h30 de domingo. O condutor do veículo tinha estado também na reunião onde ocorreu o churrasco. O oficial relatou que o motorista disse ter tido a visão ofuscada por um veículo que vinha na direção oposta, quando então aconteceu o atropelamento dos animais. O motorista, de 29 anos de idade, foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal. A esposa do motorista procurou, inclusive, a reportagem e informou que foi o cavalo que bateu no caminhão e que seu marido prestou socorro. Disse também que ela e ele não consumiram bebida alcoólica. Vamos lá, outras notícias aqui, 3 óbitos por Covid. Essa notícia também aqui até me surpreendeu de certa forma. Apesar do risco baixo para a Covid-19, que começou a vigorar na segunda-feira,
houve o registro de 3 óbitos no município nesta data, 21 de setembro de 2020. As mortes teriam ocorrido em hospitais da cidade de Colatina no domingo, mas com o lançamento do sistema na segunda, totalizando 120 óbitos durante os 6 meses da pandemia. Há 90% de colatinenses curados entre os 6.033 infectados até a segunda-feira, nesse período de 6 meses da pandemia do novo coronavírus. Eletrocutado. Olha, um homem morreu eletrocutado no município de Nova Venécia, no norte do Espírito Santo. Foi também na segunda-feira. Nesta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, o choque elétrico aconteceu na zona rural do município veneziano, quando ele trabalhava com uma bomba de irrigação. Nossa solidariedade à família. Câmara de Linhares libera a sessão presencial, hein? Então a Câmara de Linhares passou a ter novamente sessão presencial. A Câmara Municipal de Vereadores do município de Linhares, que é vizinho aqui de Colatina, voltou a ter sessões parlamentares abertas a partir desta segunda-feira. Quem quiser assistir às sessões agora deve comparecer todas as segundas a partir das 18 horas, logicamente com sua máscara de proteção facial. Decisão judicial do TST determina o fim da greve dos Correios. Os trabalhadores devem retornar ao trabalho nesta terça-feira. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, decidiu determinar o fim da greve dos funcionários do Correio. E o trabalho, deve ser retomado a partir desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. O tribunal julgou, na tarde passada, o dissídio de greve dos trabalhadores da estatal, que estão parados desde o dia 17 de agosto em muitas cidades, diante das discussões do novo acordo coletivo. Por maioria de votos, os ministros da seção de dissídios coletivos consideraram que a greve não foi abusiva. No entanto, haverá desconto de metade dos dias parados e o restante deverá ser compensado, segundo informa a Agência Brasil. Além disso, somente 20 cláusulas que estavam previstas no acordo anterior deverão prevalecer. O reajuste de 2,6% previsto em uma das cláusulas foi mantido. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e similares, FENTEC, a greve foi deflagrada em protesto contra a proposta de privatização da estatal e pela manutenção de benefícios trabalhistas. Segundo a entidade, foram retiradas 70 cláusulas de direitos em relação ao acordo anterior, como questões envolvendo adicional de risco, licença maternidade, indenização por morte, auxílio creche, entre outros benefícios. Durante a audiência, os advogados dos sindicatos afirmaram que a empresa não está passando por dificuldades financeiras e que a estatal atua para retirar direitos conquistados pela categoria, inclusive os sociais, que não têm impacto financeiro. Os representantes dos Correios, no julgamento, afirmaram que a manutenção das cláusulas do acordo anterior podem ter impacto negativo de 294 milhões nas contas da empresa. Dessa forma, a estatal não tem como suportar essas despesas, porque teve o seu caixa afetado pela pandemia. A empresa também sustentou que não pode cumprir cláusulas de acordo que expiraram sob forma de conquista histórica da categoria. Bem, eu acho que o fato principal aqui é que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, determinou o fim da greve e os trabalhadores devem retomar nesta terça-feira ao serviço. Agronegócio do Brasil. Essa notícia também é importante porque o agronegócio no Brasil é super importante e ele alimenta praticamente grande parte do mundo.
Então vamos falar um pouco sobre essa notícia. O presidente Jair Bolsonaro deu início ao plantio de soja em Sorriso, no Mato Grosso do Sul. Isso foi no fim da semana passada. O presidente Jair Bolsonaro esteve na sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, no município de Sorriso, no Mato Grosso, para participar do lançamento simbólico do plantio da próxima safra de soja. A cidade é a maior produtora de grãos do mundo e o estado é líder de produção no país. Ela é a maior produtora do grão, no caso. Também conhecido como a capital nacional do agronegócio, o município de Sorriso possui cerca de 600 mil hectares de área plantada de soja. A soja é considerada um dos produtos mais importantes da economia mundial. Além de ser destaque na indústria alimentícia, é também utilizada na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos. O Brasil voltou a ser o maior produtor de soja do mundo, ultrapassando os Estados Unidos, e deve permanecer nesta posição nos próximos anos, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Na safra 2019-2020, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o país tem um novo recorde com a produção estimada de 124 milhões e 800 mil toneladas de soja, um ganho de 4,3% em relação à safra anterior. Informação importante, então, o presidente Bolsonaro esteve em Sorriso, no Mato Grosso, para participar do lançamento de plantio da próxima safra de soja. Agricultor desenvolve floresta há 30 anos. Bem, segunda-feira foi o dia da árvore, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Então é importante a gente falar sobre esse agricultor que vem desenvolvendo uma matinha há 30 anos. O proprietário rural Justiniano Acácio Bacete, ele realizou um sonho a partir de 1990 ao comprar uma área de terras em Colatina, aqui na região do noroeste do Espírito Santo. Ele começou a plantar mudas de árvores a fim de formar uma pequena florestinha. O jequitibá de 15 metros de altura leva, logicamente, um carinho especial. Cerca de 1.000 árvores foram plantadas por ele na área de 2 hectares, que recebe a ajuda da natureza para a expansão da flora. A filha do agricultor, Kessia Bacete, que é supervisora administrativa, diz que procurará manter o legado do pai, que há 30 anos vem reflorestando as terras. A esposa Maria Helena Bacete vê com orgulho a matinha que deixa o clima mais fresco, o ar mais puro e protege, como uma espécie de quebra-vento, as plantações de frutas que servem para o sustento da família. Dezenas de pássaros oferecem um espetáculo à parte e espalham as sementes para a intensificação da vegetação. Agora vamos falar sobre o FGTS emergencial. Nascidos em dezembro já podem fazer o saque emergencial do FGTS desde a segunda-feira. Há 3 opções para a realização do cadastro sobre esse processo. Então, quem vai fazer o cadastro para receber o FGTS emergencial tem essas opções: telefone 111, o aplicativo do FGTS, ou então entrar na página eletrônica www.fgts.caixa.gov.br. Olha, agora uma notícia que chamou a atenção de muitas pessoas em nível estadual e acredito que até nacional. Uma cobra na tubulação interrompeu o fornecimento de água no município de Linhares. Na localidade do córrego Farias, em Linhares, uma cobra na tubulação deixou os moradores sem água no último domingo, dia 20 de setembro de 2020. A espécie é da caninana, que não tem veneno e, portanto, não há qualquer perigo para os usuários quanto ao consumo. A informação é de um representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, explicando que situações como essa são muito raras
a cobra não resistiu e morreu na tubulação ou nas bombas. Após resolver o problema, o abastecimento dos reservatórios foi restabelecido para os nossos vizinhos aqui de Colatina, os linharenses. Meliantes encenam e furtam. Olha, até encenação teatral existe para furtar, hein, gente? Ladrões encenaram uma situação numa cafeteria para furtar a bolsa de uma mulher idosa que se encontrava à mesa. Foi numa cafeteria onde os 3 meliantes levaram objetos da vítima na Grande Vitória. A polícia não os localizou. Entre os objetos levados estão cartões. Reabertura normal de lojas em Colatina depois de 6 meses da era pandêmica. Vamos falar sobre esse fato também, porque a gente tem que registrar depois de tanto tempo em que aconteceram restrições ao funcionamento do comércio colatinense. Então, a segunda-feira, 21 de setembro de 2020, em Colatina, foi de reabertura de comércio lojista em horário normal, depois de meses das restrições por conta da pandemia do novo coronavírus. As lojas disponibilizaram todas as medidas de prevenção e proteção, especialmente as garrafinhas ou totens com álcool em gel em 70%. A taxa de queda nas vendas, segundo uma comerciante informou, foi de 60% nos primeiros meses de restrições ao comércio. Depois melhorou um pouco, mas ainda não atingiu o fluxo normal de caixa. O que, é que o território colatinense passou a ficar no risco baixo para a transmissão de Covid, por isso que houve essa abertura normal do comércio. Território colatinense, então, agora no risco baixo para a transmissão da Covid, segundo o mapa que é estabelecido pelo governo do estado. Uma nota técnica orientativa está sendo entregue aos proprietários de bares para essa retomada das atividades normais. A secretária municipal de saúde de Colatina, Camila Salles Roldi, disse que a fiscalização está atuando, a fim de conter o avanço da doença. O distanciamento social ainda é recomendável, certo? Então o comércio abre, os bares também, e esse distanciamento social, a oferta do álcool em gel, o uso da máscara, tudo isso continua, porque ainda não existe a vacina sendo disponibilizada para atacar essa enfermidade, essa pandemia. Mas brevemente, se Deus quiser, nós teremos a vacina, né? Bar pode ter artista tocando e cantando. Olha, com a volta dos bares, dos estabelecimentos de bares, um artista agora pode tocar música em Linhares. É isso mesmo. Em Linhares já pode haver música ao vivo nos bares, mas com uma ressalva, sem aglomeração. Ou seja, o ambiente de boate não pode. As unidades de saúde e demais repartições públicas passam a ter o funcionamento normal, sem restrições, também no município aqui linharense, respeitando-se as normas de biossegurança. As salas de cinema continuam proibidas com presencialidade, mas pode haver sim o sistema drive-in. São notícias de Linhares. Eu achei interessante falar sobre essa possibilidade da música ao vivo nos bares em Linhares, município de Linhares, que também está no risco baixo nesta semana. Governo federal envia dinheiro para o ensino presencial. Outra notícia importante, porque fala-se tanto na volta do ensino presencial, mas nada de efetivo ainda foi anunciado aqui no Espírito Santo. Não tem data. Mas o governo federal está enviando dinheiro para o ensino presencial. O Ministério da Saúde garante recursos e publica orientações sobre a volta às aulas. O Ministério da Saúde garantiu recurso de 454 milhões e 300 mil reais para apoiar os gestores na volta às aulas presenciais
com respeito às medidas sanitárias impostas pela pandemia. O valor é destinado a todos os municípios brasileiros para a compra de materiais e insumos como produtos de limpeza, álcool, máscaras e termômetros. A proposta é otimizar a utilização dos espaços escolares para garantir ambientes de aprendizado seguro e saudável. Além de ajuda financeira, o Ministério da Saúde elaborou um documento com orientações para os gestores, os profissionais da saúde e profissionais de educação sobre ações e medidas para a reabertura das escolas da rede básica do ensino municipal, estadual ou federal, abrangendo creches, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos, independentemente de serem aderidos ao programa Saúde na Escola. Bem, tem umas regras também que o Ministério passou. Entre as orientações básicas estão informar aos alunos sobre normas de segurança e etiqueta respiratória, explicar sobre o uso obrigatório da máscara, manter os ambientes limpos e ventilados, orientar a higienização das mãos e punhos, monitorar a temperatura dos estudantes e profissionais da educação na porta da escola, orientar que não se deve levar as mãos ao rosto, especialmente olhos, boca e nariz, deixar acessível ou acessíveis materiais para higienização das mãos em vários locais da escola, limpar frequentemente ambientes e superfícies como maçanetas, portas, cadeiras, mesas, corrimão e brinquedos. O guia recomenda que o retorno de estudantes ou profissionais da educação com doenças crônicas como asma, hipertensão e diabetes, síndromes, disfunções da imunidade e cardiopatias congênitas, por exemplo, seja avaliado caso a caso por estarem no grupo de risco para a Covid-19. Além disso, o cumprimento das orientações do guia deve ser mais rigoroso junto às crianças e aos alunos com necessidades especiais. Então, o Ministério da Saúde passando todas essas regras, hein? A orientação é que as escolas elaborem uma série de estratégias para garantir o distanciamento entre os alunos e profissionais da educação, tais como escalonamento de horários de chegada e saída dos estudantes, a colocação de marcações no chão para respeito à distância de 1 metro, aumentar o espaço entre as mesas e cadeiras nas salas de aula e evitar o uso de áreas comuns, como bibliotecas, pátios e parquinhos. Para as refeições, as instituições de ensino podem monitorar o uso do refeitório ou orientar os estudantes a usar as salas de aula. Caso algum aluno apresente sinais ou sintomas de síndrome gripal, a escola deve acionar os pais ou responsáveis, orientando o encaminhamento para uma unidade básica de saúde. As medidas contidas no documento estão de acordo com as normas nacionais e internacionais a respeito do que é conhecido sobre a transmissão da Covid-19 no momento. As orientações estaduais e municipais devem ser observadas na implantação das regras nas escolas, além da decisão de reabertura das instituições. Então, o Ministério da Saúde, governo federal, enviando recursos financeiros e também orientações para a volta do ensino presencial. Deixa eu ver aqui o Espírito Santo quanto é que está recebendo para essa volta do ensino presencial. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Estado da Bahia, 400... Não, Estado da Bahia... deixa eu ver se eu consigo localizar. Não estou localizando o Espírito Santo. Estou vendo o estado da Bahia, do Ceará. Ah, sim, tem aqui Espírito Santo. Me parece que Espírito Santo... Eu não tenho... Não estou conseguindo localizar o valor que o Espírito Santo está recebendo. Mas são milhões, né? Milhões de reais enviados para todo o país. O importante é que está sendo feito esse envio de recursos que serão distribuídos para vários municípios, ok? Então, importante
que agora cabem aos estados tratar essa questão e decidir quando é que o ensino presencial vai retornar. Ah, consegui aqui. O Espírito Santo está recebendo, então, 8.545.948 reais para, né, cuidar dessa volta do ensino presencial. Gente, uma boa, né, uma boa verba, né? 8.545.948 reais. E no meu endereço, no blog especificamente, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem as verbas destinadas a todos os estados. E o Espírito Santo é esse valor que eu falei, 8.545.948 reais, dinheiro enviado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, especificamente para essa preparação e essa volta do ensino presencial. Corte de árvore gera insatisfação. Olha, uma moradora da família Bolzani, ela lamentou o corte de um pé de jambo na calçada da Avenida Rio Doce. Foi aqui em Colatina, Avenida Rio Doce, em Colatina. Segundo ela, a árvore não tinha problemas e muitos vizinhos ficaram descontentes com o serviço executado por vários operários. Então, tem a outra versão. O responsável técnico pelo Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, Sanear, Geraldo Avancini, ele informou que são essas as situações em que uma árvore é podada ou então cortada. São essas as situações, por solicitação de morador, solicitação da própria prefeitura ou então uma verificação de risco na árvore. O telefone do Sanear para mais informações sobre o tema é 2102-4303. O código telefônico de Colatina é 27. Secretário diz que crianças não são prioritárias para a vacina contra a Covid. Eu achei interessante também essa declaração do secretário estadual de saúde do Espírito Santo. Ele diz o seguinte: a volta às aulas presenciais não pode ser condicionada à oferta de vacina contra a Covid-19. A informação é do secretário estadual Nésio Fernandes, justificando que, num primeiro momento, não haverá disponibilização da vacina para a população escolar, ou seja, as crianças. Então ele fez esse esclarecimento que, num primeiro momento, quando tiver a vacina contra a Covid, não haverá logo a disponibilização do medicamento para a população escolar, para as crianças. Eu achei importante passar para vocês isso que disse o secretário. Recolher fezes de seus bichos é preciso. Olha outra informação importante também. Sair com animais para passear requer de cada proprietário de um cachorro, por exemplo, ao sair com o animal para passear, requer levar a sacola a fim de recolher as fezes dos bichos, se eles as fizerem, né? Porque ninguém sabe a hora que eles vão fazer. No entanto, nem todos os donos de cães recolhem os dejetos. Seja um vizinho legal, recolha as fezes do seu animal. É uma das frases em placas espalhadas pelos logradouros da cidade de Colatina. A empresária Adriana Rossi, por exemplo, ela diz que sempre leva a sacola quando sai com sua cadelinha. Nos pet shops é possível encontrar, inclusive, um porta-sacola que pode ser acoplado à coleira dos bichos. Olha, até isso tem, né? O porta-sacolas para quando o cão resolver dejetar, o proprietário recolher os dejetos. Incêndio criminoso em veículos da Guarda Civil Municipal na Grande Vitória. Vamos ver essa notícia. Olha, o prejuízo financeiro e operacional. Esse é o resultado de um incêndio criminoso provocado em 2 viaturas da Guarda Civil Municipal da Serra, na Grande Vitória, Espírito Santo.
O lamentável acontecimento foi na noite de domingo, 20 de setembro de 2020, no bairro Valparaíso, onde os veículos estavam estacionados e ficaram parcialmente danificados. Câmeras de videomonitoramento do local podem ter flagrado meliante. Gente, meliante que colocou fogo em viaturas da Guarda Civil Municipal. Poxa, um equipamento público, viatura que serve para os agentes, os inspetores, fazerem o trabalho deles. O que se passa na mente de alguém para incendiar um veículo público? Meu Deus do céu. Olha, temos aqui notícias internacionais. Na Índia, 10 pessoas morreram no desabamento de um prédio que tinha mais de 30 anos. Há várias outras pessoas feridas. Então, essas 10 pessoas que vieram a óbito foi até o momento do fechamento desta edição do Web Jornal do Paulo Maciel. E na França, no sul da França, a enchente levou uma casa que foi descendo pelas águas, boiando. Meu Deus, estou rindo porque é uma situação, já pensou? Você vê uma casa descendo no meio da água? Mas aconteceu, foi na França. E aqui no Brasil, ponto turístico vazio no Amazonas. O último domingo, dia 20 de setembro de 2020, foi com a praia de Ponta Negra vazia, em Manaus, capital do Amazonas. Houve decisão de autoridades de fechar o balneário depois da abertura em dias anteriores. A retomada das atividades turísticas, no entanto, foi anunciada. Falar nessa praia aí, praia de Ponta Negra, eu já estive nela. Eu já falei aqui várias vezes que eu sou militar da reserva da Marinha. E quando eu estive na Marinha, eu viajei várias vezes pelo estado do Amazonas, pela capital Manaus, por Corcovado, Itacoatiara, acho que Itacoatiara também pertence, não sei se é Pará ou Amazonas. Fui a Santarém, no Pará. Então, eu estive nessa praia de Ponta Negra, uma praia muito frequentada. Tive um episódio muito interessante também, na época que eu fui a Ponta Negra, que vale a pena uma hora eu contar para vocês aqui. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna, que nesta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, completa 82 anos. Parabéns a todos vocês aí que atuam no jornal impresso A Tribuna. É o único jornal que circula em todo o estado do Espírito Santo de forma impressa nas bancas de jornais. Parabéns pelos 82 anos, hein, gente? É uma data que deve ser comemorada, né? Pois é, então vamos às manchetes de capa do jornal A Tribuna de ontem, segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Lojas e bares voltam a abrir em horário normal a partir de hoje em Cariacica. Síndrome do mau humor atinge 157 mil no estado do Espírito Santo, caracterizada por intensa instabilidade emocional, com sintomas como jeito imprevisível de agir e ataques de raiva. A síndrome de borderline é mais comum em mulheres. Geralmente é ligada a trauma emocional, diz o psiquiatra Valber Dias. Mulheres têm de pagar aluguel para ex-maridos. Olha aí. 6 jogadores do Flamengo têm Covid antes de jogo da Libertadores. AT2. Ela quer levantar o astral. Feras da ciência em disputa nacional. Na bronca com o VAR. Outra manchete. Churrasqueiro é preso após agredir a mulher grávida com socos e chutes. Meu Deus do céu, que violência, gente. E uma mulher grávida ainda. Ainda bem que ele foi detido, está preso o churrasqueiro, então, que fez essa agressão lamentável, né? Programa do Cabrini poderá sair do ar, hein? Olha a notícia que está nesta segunda-feira em vários órgãos de imprensa. O jornalista Roberto Cabrini, do programa Conexão Repórter do SBT, ele não deve ter o contrato renovado com a empresa.
Atualmente ele apresenta o seu programa nas noites de segunda-feira e a audiência tem sido razoável. Na mídia em geral, comenta-se que o problema da não renovação de contrato seria a falta de faturamento do programa, ou seja, o programa possui um alto custo e não tem o retorno comercial esperado. Toda a equipe do programa deve ser dispensada e comenta-se que até o fim do ano, olha essa outra informação, até o fim do ano, cerca de 500 empregados SBTistas serão desligados. SBTistas pertencentes ao SBT, né? Para quem não sabe, fazer televisão custa caro, eu sei disso, e sem retorno financeiro, dificilmente uma produção ou quadro de funcionários se mantém. E com a pandemia, muita restrição para os programas de televisão, vai acontecer então essa dispensa aí de cerca de 500 pessoas e lamentamos também que o Roberto Cabrini, né, tudo indica que não renove o seu contrato no SBT. E a cantora Vanusa, que está internada no Hospital de Santos, São Paulo, ela passa por altos e baixos em sua saúde. No último fim de semana, o estado de saúde da Vanusa piorou e depois melhorou. Melhorou, mas ela continua na UTI, na unidade de terapia intensiva. Isso, como eu estou dizendo para vocês, até o fechamento desse jornal eletrônico aqui, o Web Jornal do Paulo Maciel, edição de terça-feira, 22 de setembro de 2020. Aliás, o filho da Vanusa, o filho dela, o Rafael Vanucci, que mora em Goiás, ele a visitou em Santos, no hospital em Santos, onde ela está internada. Ele fez uma oração e ela, inclusive, dormiu segurando as suas mãos. E a Xuxa, será que está fora da TV? A modelo Xuxa deve lançar uma parte de sua biografia e poderá deixar a Record TV. A notícia circula em órgãos de notícias de celebridades da televisão, né? Várias celebridades da televisão são sempre, diariamente, noticiadas nos órgãos de imprensa, na internet principalmente e na televisão. E agora a notícia que sai nesse momento é que a modelo Xuxa Meneghel, não deve renovar com a Record e também vai lançar a primeira parte de sua biografia. Pelo menos 3 cidades com bailes do Mandela na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Vários bailes clandestinos, os famosos bailes de funk, foram realizados no último fim de semana em Vila Velha, Serra e Guarapari, região da Grande Vitória. Num deles, 2 jovens aparecem em vídeos ostentando armas de fogo nas mãos, apontando-as para o alto. Meu Deus, hein? Até isso. Mulheres participando desses bailes ilegais. Um dos músicos dos eventos, ele disse que não tem relação alguma com armas ou tráfico de entorpecentes, mas reconhece que participou da festa ilegal, pois tem a família para sustentar. Essa é uma questão muito difícil, né? Os músicos com restrições de trabalho. Então ele fez essa justificativa. Olha, participei, o baile era ilegal, mas eu tenho que sustentar a família. Homicídio em Viana. Em Viana, um homem morreu após receber vários disparos de arma de fogo. Ele tinha 42 anos e não resistiu aos ferimentos. Um carro passou nas imediações de um grupo e de dentro do veículo saíram os tiros que deixaram também uma pessoa ferida. A vítima letal seria chefe de tráfico e suspeito de homicídio. É um acontecimento, então, lá em Viana. Falo lá porque eu estou na minha base, que é Colatina, cidade de 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE, localizada na região noroeste do Espírito Santo. E agora uma notícia boa, que a menina que caiu de um prédio na Serra deve ter alta nesta terça-feira. A menina Ana Júlia, de 5 anos de idade, que caiu no último fim de semana de uma altura de 18 metros,
sexto andar de um prédio no bairro Jardim Atlântico, região de Jacaraípe, na Serra, Espírito Santo, deverá receber alta nesta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. A família acredita que aconteceu um milagre de Deus. Não só a família, eu também acredito que ali aconteceu um milagre de Deus, pois a menina está fora de perigo, depois de cair do sexto andar de um prédio, gente, cerca de 18 metros de altura. Então, não é só a família que acredita em milagre, eu também. A queda foi amortecida por uma motocicleta. Ela teve fraturas na perna e no braço e bateu com a cabeça, mas tudo sem gravidade. Houve somente o deslocamento do fêmur, necessitando de uma pequena cirurgia que foi efetivada no Hospital Infantil de Vitória, a capital do Espírito Santo. Olha, o último fim de semana foi de violência na Grande Vitória. Mais 2 assassinatos ocorreram. Já teve um que aconteceu num baile funk. Olha aqui, mais 2. 2 pessoas foram assassinadas no último fim de semana no bairro Porto Dourado, na Serra, Espírito Santo. Perto dos corpos havia muitas cápsulas de munição. Várias perfurações foram observadas nos cadáveres. E a Polícia Militar do Espírito Santo disse que no primeiro momento não foi possível identificar esses 2 assassinatos, pois não havia documentos em seu poder. A região onde eles foram mortos tem uma intensa movimentação de tráfico de entorpecentes. Assassinato também em Vila Velha, conforme eu já falei. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, de Vila Velha, também no Espírito Santo, constatou a morte de uma pessoa no bairro Alvorada no último fim de semana. Justamente foi num baile não autorizado, esse baile clandestino, também chamado de baile do Mandela. Houve ainda indivíduos feridos nesse evento de funk, infelizmente, hein? Só aqui são 3 assassinatos na Grande Vitória, teve mais um, né? Somando aí mais ou menos 4 homicídios. Olha, ainda não temos data definida para aulas públicas presenciais aqui no Espírito Santo. Vamos falar sobre isso. O governo do estado do Espírito Santo ainda não definiu a data do retorno presencial nas escolas do estado. Então, é um assunto que está todo mundo esperando assim, uma definição, né? Porque o assunto está sendo debatido diariamente. Todos os dias fala-se sobre essa questão envolvendo a volta das aulas, o retorno presencial das aulas da rede pública de ensino. Mas não há uma informação aqui no Espírito Santo sobre uma data específica. Já existe a expectativa de que essa volta possa acontecer no mês próximo, mês de outubro. Exames de verificação da Covid-19 serão realizados na área educacional para formar uma base de dados sobre a situação dos profissionais da educação. Os números de casos e óbitos da pandemia estão em queda e outubro é uma data importante, segundo o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, para mais algumas flexibilizações na economia e outras áreas, como é o caso da educação. A prioridade é o retorno do ensino médio, mas inicialmente de forma facultativa, ou seja, deixando a escola, ou melhor, deixando a escolha das famílias o envio ou não dos seus filhos aos educandários. Então, num primeiro momento, quando for definida a data de volta às escolas, vai se dar prioridade ao ensino médio e o governo do estado pretende deixar uma opção para a família. Pode enviar ou não seus filhos à escola. Empresas em dificuldades. Olha, uma notícia também interessante, que fala da iniciativa privada. Uma pesquisa diz que 1 em cada 4 empresas passa por dificuldades nesse período pandêmico do novo coronavírus, que já dura 6 meses. O economista Eduardo Araújo, do Espírito Santo, disse que as firmas contam com o auxílio emergencial do governo federal neste momento, um suporte que
provavelmente deixará de existir em 2021. Então, no momento, para enfrentar as dificuldades, há um auxílio emergencial, mas esse economista está prevendo que talvez em 2021 não haja mais. Resultados do IDEB. 3 pilares foram importantes para o Espírito Santo conquistar o primeiro lugar em nível nacional do IDEB, Ensino Fundamental 2019. Em primeiro lugar, foi a equipe pedagógica, em segundo, o estudante, em terceiro, a família. Escolas capixabas do ensino público ficaram no mesmo nível do estado de Goiás, destacando-se o Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Apesar da nota inferior a 5, outros estados tiveram números mais baixos ainda. Então, eu acho que não é algo para se aplaudir tanto, porque a nota é inferior a 5. Né? Mas mesmo assim, foi uma conquista, porque outros estados tiveram notas mais baixas ainda. Agora vamos falar de quê? Deixa eu ver aqui. Queria falar para vocês sobre as cotações. Vamos lá. Cotações dos produtos agrícolas. Aliás, é de um produto agrícola. Cotação do café, já que no Espírito Santo, nosso principal produto agrícola é o café. Vamos falar sobre isso? Cotação do café no fechamento dos negócios na segunda-feira à tarde no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café arábica tipo 6, R$ 464. Arábica 7, R$ 362. E o Conilon 7, R$ 371. 371. Saca de 60 quilos do produto em grão. Preço de fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória, nesta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. O dólar fechou na segunda-feira em alta de 0,43%, cotado a R$ 5,40. A Bolsa Brasileira fechou em queda de 1,3% e o índice Ibovespa caiu para 96.990,72 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora do salário mínimo resulta em R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. A taxa Selic atualmente é de 2% ao ano. E a inflação dos últimos 12 meses, com o índice estipulado pelo banco, o índice que é apropriado pelo Banco Central, 2,44%. Vamos chegando ao final já, deixa eu ver aqui. Sim, hoje é o dia do início da primavera, vamos falar sobre isso também, eu acho que temos tempo, né? Início da primavera, nesta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Haverá, inclusive, uma sessão virtual exclusiva dos planetários de todo o país, marcando a chegada da primavera. A transmissão será pelo YouTube e após a exibição de vídeo editado especialmente para esta apresentação, astrônomos e especialistas responderão a perguntas e explicarão o que acontece com o planeta Terra no chamado equinócio da primavera. Essa sessão aí dos planetários no início da primavera, nesta terça-feira, começa às 10 horas no horário de Brasília. A exibição dura 30 minutos, terminando exatamente no horário que marca o início da primavera, às 10h31 desta terça-feira. Vamos ter mais aqui? Mais alguma notícia? Vamos falar sobre uma notícia final aqui, já que o nosso tempo está se esgotando, né? A notícia final aqui, olha, o Atlético Mineiro lidera o Campeonato Brasileiro Série A. O Atlético Mineiro é o novo líder do Brasileirão da Série A. A posição foi conquistada após o Internacional perder o seu último compromisso da rodada diante do Fortaleza. E também quero parabenizar pelo aniversário do município de São Mateus, nesta segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Né? Dia de São Mateus, o santo da Bíblia, né? O evangelista da Bíblia, apóstolo de Cristo, é dia do santo e a cidade leva o nome do santo, São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Então, parabéns
aos mateenses pelo aniversário que foi nesta segunda-feira. E nós vamos chegando ao final do nosso web jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, 22 de setembro de 2020, dia da juventude, dia do técnico agropecuário, dia de São Jonas, dia de São Maurício e dia de São Silvano, tá bom? E também hoje é o dia mundial sem carro, né? Tem essa comemoração também. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Shalom Adonai. E quero que todos vocês fiquem bem informados diariamente através do web jornal do Paulo Maciel. Shalom, a paz de Deus. Shalom.